Estamos ao vivo no Instagram, Facebook. Eu sempre começo olhando para um lado, para o outro, Que aí eu fico olhando para ver se o Vini fala tá ok. Tudo bem? Instagram e Facebook estão... Posso começar? Olá, meninas, tudo bem? Hoje é dia 19 de agosto, mais uma quarta-feira que a gente vai estar fazendo uma live. E essa quarta-feira eu vou começar a fazer lives mostrando para vocês peças para a gente poder fazer para o Natal. Então, não só caminhos de mesa, mas como jogos americanos. Vou tentar fazer uma cestinha de Natal. Então, vamos começar a nos preparar para o Natal. Então, para essa daqui, eu quero mostrar para vocês 3 tipos de Flying Geese, que é uma técnica bastante utilizada no patchwork. Significa gansos voadores. Eu não sei exatamente onde foi inspirado isso, mas deve ter sido inspirado em gansos, certo? E eu acho uma técnica bem bacana, tem várias maneiras de fazer. Hoje eu vou mostrar 3 maneiras diferentes de fazer ela, tá bom? Vamos ver quem entrou. Josina. Oi, Josina, tudo bem? Quem? Marlene. Marlene, tudo bom? Vera. Tá sempre... A Vera tá sempre com a gente, a Josina e a Marlene também. Então, boa tarde, meninas. Vamos começar? Antes de começar, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito de tecido digital. Essa semana, para quem está fazendo o curso de essência do Quilt, lá com a Fábia Diniz, ela falou do tecido digital e eu queria mostrar para vocês um trabalho que eu tive o prazer dela quiltar para mim, que eu pedi para ela testar o nosso tecido. Olha que quilt mais maravilhoso. Então, quem viu ela falando, ela estava falando de quando você faz um trabalho de quilt e com tecido digital pode estar furando, quebrando a fibra e vem aquele fio branco. Então, complementando o que a Fábia disse, que eu achei que ela explicou muitíssimo bem a respeito do tecido digital. Isso acontece pela qualidade da base do tecido e acontece também pelo fato da agulha estar um pouco usada e rombuda, perfurando de maneira incorreta o tecido. Quando eu conversei com a Fábia a respeito disso, né, que eu também tinha essa dúvida, porque alguns tecidos que eu já tinha experimentado, não só tecidos nacionais como tecido importados, e eu perguntei para ela por que isso acontecia, ela explicou para mim e ela comentou que acontecia muito com tecido também digital. Então, eu quis mostrar para ela, quis pedir para ela fazer um teste com o nosso tecido digital. E aí a gente escolheu em conjunto, eu, Vinícius e a Isabela, um tecido bastante escuro, para que a gente visse, ficasse mais evidente se isso acontece. E ela utilizou o nosso tecido aqui, o xadrez marrom, que ela quiltou em marrom também. E eu vou te falar que eu não sei o que é direito e o que é avesso desse tecido de tão lindo que ficou o quilt. Não tem nenhuma linha embolada, isso é mérito dela, né? Da maneira como ela quilta. E também não tem nenhum fio estourado. Então, esse já a gente considera que é mérito da qualidade do tecido que a gente utiliza, tá? Quero agradecer a Fábia também, que eu sou uma das alunas dela da Essência do Quilt. Chegou meus presentinhos. E aí, essa semana, eu já até utilizei nesse caminho de mesa, nesse americano, uma das réguas que ela mandou, né? Dá pra ver, Bela? Que eu achei que ficou... meu quilt ficou bem bonitinho, achei... Lógico que... Para as próximas aulas, conforme vai aprendendo com ela, a gente vai fazer cada vez melhor o quilt. Então, hoje nós vamos aprender a fazer essa técnica aqui, que é a técnica do Flying Geese, tá?
Então, vamos lá? Eu vou começar explicando para vocês. Hoje a Maria Helena está assistindo a sua live, hein? Ah, é? Bem-vinda, Maria Helena. A Maria Helena é sua neta. Sua neta. A minha neta! A Tata entrou aqui. Essa era a surpresa que eu falei para vocês. Mas não é só a Maria Helena, é o Guto também, o Rubens Augusto, que é meu neto de 9 anos, a Maria Helena, que tem 16 meses, 1 ano e 4 meses. E essa semana, no sábado, também nasceu a Alice, que já está em casa. Um grande beijo para vocês, um grande beijo para o Guto, que ontem falou com a vovó, perguntando se a vovó estava bem, se estava se cuidando. E ele falou que lá em Curitiba, eles moram em Curitiba, e falou que em Curitiba tá bastante frio, se cuida também. Ó, vovó ama, um abraço virtual para vocês e um beijo, tá? Essa era a surpresa que eu falei para vocês, que o Guto hoje ia. Beijo, Guto. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é como calcular o nosso tecido do Flying Giz. Para fazer a técnica do Flying Giz. Eu não tinha pensado em mostrar para vocês como calcular, porque eu achei que talvez todas já soubessem isso, porque a gente faz as coisas um pouco automatizada. Mas a Zelma até comentou isso, né? Puxa, ensina a gente a fazer o cálculo do Flying Giz, porque algumas pessoas não sabem como faz. Então, eu peguei como exemplo aqui uma medida muito utilizada, que é a medida de 11,5 centímetro. A maior dúvida é, se eu tenho uma faixa de 11,5 centímetro, quanto deve ser essa altura aqui para dar certo o Flying Giz? A gente sabe que no Flying Giz, eu vou ter um tecido que vem aqui e um tecido que vem aqui, né? Cobrindo essa parte. E neste caso, essa parte vai ficar com o tecido do fundo e essas duas com o tecido que vai ser sobreposto aqui. A dúvida é, se eu tenho uma faixa de 11,5 centímetros, qual deve ser a largura dela para dar certinho esse cruzamento dos tecidos? Isso, gente, é uma fórmula. O que eu tenho que fazer? Eu pego essa medida, no caso, dá para ver direitinho? 11,5 centímetros, somo 1,5 centímetro. Isso vai dar 13. Divido ele por 2, que vai dar 6,5. Então, essa medida aqui, ela tem que ter 6,5 centímetros. Tá? Vamos fazer esse cálculo com uma outra medida. Suponha que aqui fosse 13,5, tá? Vou escrever aqui, ó. Então, eu faria 13,5 mais 1,5 centímetro, vai dar 15 centímetros. Dividido por 2, 7,5. Então, eu cortaria um retângulo de 7,5 centímetros por 13,5 centímetros. Qual o tamanho do quadrado que vai sobrepor aqui para a gente fazer o Flying Giz? O quadrado tem que ser na mesma medida dessa altura aqui. Então, para 11,5, 6,5, para 13,5, 7,5, tá? Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui, ó, eu cortei esse tecido do nosso damasco vermelho. Eu cortei ele em 11,5 por 6,5 e cortei esses dois que vem aqui do lado, que eu vou estar costurando ele aqui na diagonal, este e depois este, em 6,5, tá? Esse daqui é o mais fácil que a gente tem. Aqui eu tô mostrando para vocês também o cálculo no contrário. Eu tenho uma faixa de 6,5. Qual o comprimento da faixa que eu tenho que cortar para fazer o Flying Giz? Então, já é a operação contrária. Eu vou fazer 6,5 vezes 2,
vai dar 13. Subtrai 1,5 centímetro, vai dar 11,5, tá? Fácil? Alguma dúvida? Não? Então, nós vamos costurar o primeiro. Então, aqui eu tenho, como eu falei para vocês, o de 11,5 por 6,5 e esses dois quadrados eu vou riscar eles na diagonal e vou costurar eles sobre o tecido vermelho. Pode estar riscando aqui com lápis. É melhor que não seja na caneta, é melhor que seja com lápis, tá? Porque nesse caso a gente vai cortar depois do risco. Deixa eu trocar a bobina. Hoje a bobina acabou antes da gente começar. Então, ó, risquei ele aqui, vou sobrepor direito com direito. Coloco ele, vamos tirar agora a folha. Vou colocar ele aqui bem certinho. E eu vou costurar daqui pra cá, bem em cima da linha, tá? Pra quem nunca viu minha aula, por que que eu começo desse meio do tecido e não da outra ponta? Porque em algumas máquinas, como você começa pela ponta, ela vai para dentro da máquina e enruga todo o tecido. Então, ó, costurei. Agora, a gente vai cortar esse excesso daqui, desse lado, do tecido. Posso estar cortando com o cortador ou com a tesoura. Vamos virar. E vamos cortar, costurar agora a outra parte, sobrepondo aqui, ó. Sempre tomando cuidado para já formar o desenho, ó. Coloque e costuro daqui pra cá. Esse daqui é a maneira mais fácil e mais comum da gente tá fazendo o Flying Giz. Corto novamente aqui. E ele tá prontinho. Olha que bonitinho. Tem alguma dúvida, Vini? Só a Marlene que falou que ela queria muito fazer, mas ela não tem muita coordenação na hora do quilt. Ah, mas isso aí é treino. Marlene, é treino. O quilt é treino. Eu também, quando comecei, se eu pegar o primeiro trabalho de quilt que eu fiz, não que hoje eu seja maravilhosa no quilt, mas se eu ver os meus primeiros, era um horror. Mas assim, é treino. Você treina e ele vai ficar bem bonitinho. Não deixa de treinar, não deixa de fazer por isso. Então, esse aqui é o primeiro. Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês um que eu já deixei aqui, meio pronto. Ó, eu costurei, eu fiz vários deles e fui costurando um já em cima do outro. Por que que ele chama gansos voadores ou gansos... É o voo dos gansos. Voo do ganso, né? Porque quando o ganso voa, eles voam em bando, né? Então, fica um atrás do outro, um paralelo com o outro. Então, é a impressão que dá. É uma similaridade que tem, tá? Vamos agora fazer ele no 3D. Pro 3D, eu vou usar as mesmas medidas que a gente viu lá de 11,5 por 6,5 e 2 quadrados de 6,5.
tá? Só que agora a posição é diferente deles. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui de 11,5 por 6,5, vou dobrar ele. Dobro ele bem aqui no meio, bem certinho. Aí, eu vou sobrepor ele em um dos tecidos. O que que é importante aqui? A dobra ficar nessa posição que vocês estão vendo. Então, veja que, ó, a parte aberta, ela tá aqui embaixo. A dobra, ela não chega até aqui em cima. Então, dobrei, pus em cima desse, venho e ponho o outro, a outra parte, o outro quadradinho. Eu vou fazer 2 para vocês verem, tá? E agora eu costuro aqui desse lado. Ó, costurei. Nós vamos abrir, ele ficou desse jeito. Aí, o que que eu faço, ó? Eu abro aqui. E ele fica com flying guise diferente. Tá? Vamos fazer de novo? Então, eu tenho o meu retângulo de 6,5 por 11,5. Opa! Só um minutinho. Então, aqui, ó, eu tenho meu retângulo de 6,5 por 11,5 e os dois quadrados 6,5. Eu dobro o retângulo ao meio. Aí, eu vou colocar esse retângulo em cima do quadrado, deixando alinhado essa parte de baixo que eu dobrei, ó, com a parte de baixo aqui do meu quadrado. E essa parte que é a dobra, ela vai ficar aqui pra cima e ela não chega até o final do meu tecido de baixo aqui. Aí, eu venho com outro quadrado de 6,5 e sobreponho ele. E vou costurar aqui. Ó o lado onde eu tô costurando, tá vendo, ó? Não é embaixo, é nessa lateral aqui. A Rosinara falou que levou um susto agora. Quem? Que a câmera caiu. A Rosinara A levou um Rosinara susto. falou que levou um susto, desculpa. A gente também. A gente também, é. Ah, mas ninguém caiu, foi só a câmera, Rosinaura. Fica tranquila. Ó, fiz, agora a gente abre aqui. E vem com ele aqui, ó. Tá dando pra ver direitinho? Só tô terminando de arrumar aqui. Eu vou dar uma água pra Bela, que levou um susto. Tá tudo sob controle já. Olha que bonitinho que ficou. Aí, agora, ó, o que que eu posso fazer? Eu posso estar costurando ele, um na sequência do outro, e ele vai ficar dessa maneira aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês que foi um detalhe que eu fiz na capa de máquina que eu fiz, olha. Por que que ele chama 3D? Porque ele fica soltinho aqui, ó, tá? Acabaram de perguntar se era uma outra forma de fazer o flying guise ou se tinha mesmo uma diferença e tem essa aberturinha, né? do 3D. Ele tem essa diferença da aberturinha, ó, se eu mostrar assim de lado, dá pra ver, Bela? Tá? Mas não é só isso, vocês já devem ter visto, ó, aqui eu fiz dos dois lados, só pra vocês verem, tá? A gente utilizou aquele painel nosso de costura, que tem lá no site, e aí, como ele não era o suficiente para fazer o tamanho da capa de máquina, então eu fiz essa faixa dos dois lados usando esse flying guise que eu achei que ficou bem bacana aqui, bem diferente. Então, esse daí é o segundo modelo que a gente está mostrando. Mas não é só isso, vocês já devem ter ouvido falar numa técnica que chama janela de catedral. Eu posso estar fazendo a janela de catedral
também utilizando dessa maneira o Flying Easy. Só que ao invés de costurar ele aqui, um na sequência do outro, eu vou costurar ele aqui, ó. Nessa posição. Eu vou costurar para vocês verem, para ficar uma coisa diferente aqui, neste caso. Eu coloquei aqui uma costura para cada lado, tá? Ele vai ficar um pouco mais grosso para costurar. Mas se vocês costurarem ele devagar, dá para fazer bem certinho também na doméstica, tá? Na máquina doméstica. Olha que bacana que ele ficou, ó. Vini, dá uma passadinha pra mim, liga lá o ferro. Ó, atrás, eu vou pedir pro Vinícius costurar com a costura aqui aberta. Passar com a costura aberta, tá? Deixa só ele dar uma passadinha que eu vou mostrar pra vocês. Que bacana que ele fica. Não, espera só um pouquinho. Tá recomposta, Isabela, do susto? Tá tudo certo já aqui nas câmeras. Então tá bom. Ó, na janela de catedral, então, o que que o pessoal costuma fazer? Costura ele assim. Eu posso estar colocando um tecidinho só aqui no meio, um quadradinho pequeno. Ó, eu vou colocar esse, gente, que é o que tá mais próximo aqui. E ele tem... O que que a gente pode fazer aqui no caso? Vocês podem colocar um termocolante nesse tecido e colar ele aqui. Ele tem que ser um pouco menor do que essa parte de baixo. Aí, você vem aqui, ó, e dobra, olha que bonitinho, ó. A gente pode estar dobrando ele aqui. Quanto tempo a gente tem de live? Só 30? Mais 30 minutos. Ó, eu posso estar dobrando aqui, é que eu vou ficar com... Ó, deixa eu fazer do outro lado. E costurando essa parte aqui, ou com virada de agulha são os pontos invisíveis. E eu faço isso, ó, dos 4 cantos, ou na máquina mesmo. Deixa eu ver se consigo costurar um pedacinho mesmo sem o termocolante aqui embaixo. Imagina que eu coloquei nesse, não vai ficar perfeitinho, tá, gente? Talvez por falta do termocolante, mas é só para me dar ideia para vocês. Imagina se eu tivesse feito esse meinho com meu tecido vermelhinho, que graça que ia ficar para Natal. Ó, eu tô virando ele, as bordinhas, depois eu vou mostrar mais perto da câmera. E eu tô costurando bem na pontinha. Eu acho que fica mais bonito fazer com virada de agulha, que é um alinhavo bem na pontinha, um ponto invisível bem na pontinha. Mas como a gente não tem muito tempo na live, eu tenho outras coisas para mostrar para vocês. Eu vou mostrar assim. Ah, mas ficou bonitinho. É que eu confesso que para mostrar isso aqui eu não pensei em fazer isso. Foi surgindo agora. Bela, vou mostrar bem de perto. Olha que bonitinho que ficou. Então, para quem perdeu, o que que eu fiz? Eu fiz o nosso Flying Easy 3D, deixei essas partes soltinhas. Aí, depois, eu coloquei um tecidinho aqui no meio. O ideal é que vocês coloquem esse tecido com termocolante, tá? Ou então com uma cola em spray, também pode fazer. Aí, eu fui dobrando ela e costurei bem na pontinha. Essa técnica aqui chama janela de catedral. É uma das maneiras de fazer a janela de catedral. Vocês viram que bonitinho? Imagina uma almofada todinha com esses quadrados. Pode fazer ele maior, que ia ficar bem bonito.
E cada meinho aqui com um tecido diferente. Gostaram? Gostaram. Você A Ide tinha, né, falou um que é muito painel assim. bem charmoso. Olha, a Ide hoje está na nossa live. Que bom! E a Cláudia falou que ficou lindo. É, ele fica bem bacana, né? Eu gosto bastante dessa técnica também. Você tem uma bolsa que é assim? Aquela bolsa Tenho. rosa? Vini, pega pra minha bolsa ali. A Isabela tá lembrando que a gente tem uma bolsa que eu fiz assim também. Mas eu acho que eu não coloquei o tecidinho no meio, mas o Vini vai pegar. Ah, é não, parecida. É parecida, mas É parecida. Mas daí, vou mostrar porque o pessoal vai ficar na curiosidade agora, né? É que me lembrou essa aí. Ó, essa daqui, a Isabela achou que era, mas não. Essa é uma outra maneira de fazer a técnica também. Isso, essas casinhas. Tá? Que é uma outra bolsa que a gente fez. Esse aqui é até um tecido que já faz um bom tempo que nós fizemos e ficou bem legal também. Uma outra oportunidade eu ensino vocês fazerem essa daqui, tá bom? A Ana Gerônimo falou que é muito mais fácil fazer a janela da catedral desse jeito. Ela não conhecia esse truquezinho. Eu também gosto bastante, Ana. Vamos lá agora? Agora nós vamos fazer os nossos gansos, o voo do ganso, para essa técnica aqui, tá bom? Então, vamos lá. Para essa técnica, eu vou precisar... Ah, antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui. A Isabela vai disponibilizar lá, já tá lá, né? Ó, a apostila dessa vez é uma apostila com uma folha só. Eu tenho esse vídeo no YouTube para quem quiser assistir. É um vídeo não muito antigo, acho que é do ano passado. Tem 1 ano de vídeo já. Isso, ele tem 1 ano. Então lá, para quem perdeu o comecinho da live, vai ver esse vídeo também lá. E a gente também tá colocando as lives no YouTube para vocês verem depois, tá? E lá tem essa apostilinha que é do que eu vou ensinar agora. Tá de medidas diferentes, porque eu calculei para o que eu precisava para esse americano aqui. Então, vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso de um quadrado de 11 centímetros e um outro quadrado de 10 centímetros. O grande truque dessa técnica, dessa maneira de fazer, que vocês viram que ele fica de um ladinho do outro, de um ladinho do outro, é 1 centímetro de diferença de um quadrado para o outro, tá? O quadrado maior, a gente vai dividir ele ao meio. Para cada quadrado desse de 11 centímetros, eu preciso de 2 no verde de 10 centímetros, tá? Então, o quadrado vermelho, que eu usei aqui o damasco vermelho, esses tecidos, gente, não tem ainda no site. Assim que ele chegar, eu aviso vocês lá nos grupos do WhatsApp e do Telegram, que vocês, para entrarem nesses grupos, tem lá na link da bio do Instagram, e eu também vou colocar depois no vídeo do Facebook, tá? Então, esses tecidos não tem disponíveis, mas eles estão chegando. Então, o quadrado vermelho, que é o quadrado maior, eu divido ele no meio. Aí, eu pego uma dessas partes e eu vou colocar ele em cima do meu quadrado verde, alinhado aqui em uma das pontas. E vou costurar esse lado e esse lado, tá? Por que ele tem que ser 1 centímetro maior? Vamos olhar aqui do outro lado, porque quando eu corto ele em triângulo com 1 centímetro maior, eu tenho aqui certinho para mim fazer a costura e dar o pé de máquina. Perguntaram se as medidas desses quadrados já consideram a margem de costura. Já considera. O importante é que um quadrado para o outro tenha 1 centímetro de diferença e que o quadrado maior seja cortado ao meio. Aí, ele é posicionado em cima do outro. E a gente vai costurar
dos dois lados aqui, prendendo ele. Eu já vou cortar aqui as pontinhas. Feito isso, ó, costurei. Nós vamos posicionar de novo ele aqui na diagonal e eu vou cortar agora nesse sentido. Tudo bem? Alguma pergunta? Ó lá, cortei. Agora, a gente vai abrir aqui, ó. Jogo ele para um lado, jogo ele pro outro. Ó, ainda sobrou pontinha aqui pra gente cortar, tá? Vamos tirar essas pontinhas aqui. Vini, tem alguma pergunta? Alguém tem dúvida? Não. Tem vários elogios aqui. A Neiva mandou linda, maravilhosa. Prontinho, ó. Eu fiz isso já com vários deles, já deixei aqui prontinho. O primeiro deles, o que que a gente vai fazer? Eu vou tirar, vou descosturar aqui um deles, o primeiro, tá? Então, vamos tirar pra gente começar aqui a costurar eles. E eu vou costurar ele exatamente aqui, tá? Bela, tá dando pra ver certinho, né? Uhum. Ó, então, sobreponho ele aqui e costuro essa primeira aqui. Gente, essa semana eu recebi da Ilana, acho que é assim que fala, se não for, me desculpa, ela comentando que ela não fazia patchwork, que ela começou a fazer patchwork assistindo as nossas lives, e isso me deixou extremamente feliz. E ela mandou aquele floral que a gente fez, que eu até não fiz muita coisa com ele ainda, mas depois eu faço para mostrar para vocês. E ela fez, eu acho ali uma técnica até que difícil, e ficou muito bacana, ficou muito bem feito. Isso me deixa, assim, muito feliz. Pode acabar a pandemia, mas as lives não vai acabar, tá? Nós vamos continuar fazendo. Bom, costurei aqui o primeiro. Agora, ó, quando a gente corta, vai ficar um para um lado, outro para o outro, né? Ó, agora eu vou intercalando aqui, ó. Eu vou costurar esse aqui. A gente vai fazendo a escadinha dele. Então, como que eu faço? Posiciono ele aqui, coloco um em cima do outro e vamos costurar. A Ana tá falando que você explica muito bem. Ela tá agradecendo. E a Marlene falou que uma pena que ela não tá na casa dela para fazer junto. E a gente já aproveita para lembrar todo mundo de que as lives elas vão ficar disponíveis depois que acaba aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram. E aí depois a gente sobe ela também no YouTube para quem preferir assistir por lá. Isso. Marlene, logo, logo você vai para sua casa. Você tá na casa da filha, né? Mas é só esse período aqui. Daqui a pouco você tá na sua casa, aí você revê todas as lives, vai fazer suas coisas numa boa. Ou se não, pede para sua filha ir até sua casa buscar sua máquina e aí você se diverte aí mesmo. Mas esse período vai passar, gente. Ó, agora eu fiz agora desse lado, agora eu vou fazer desse lado. E assim vai fazendo a escadinha. O importante agora é eu ensinar para vocês como é que eu termino essa escadinha. Aí, costurei. Mais um. Eu vou terminar esse daqui, mas na intenção de mostrar para vocês como a gente termina essa escadinha. Lembra aquele tecido
que a gente separou, que eu tirei aqui do primeiro, eu vou usar ele, ó, para fazer essa ponta aqui, ó. Então, vou costurar ele aqui. Lembra que esse daí foi aquele que eu descosturei do primeiro, tá? Fiz ele aqui. Agora, vai faltar essa pontinha aqui. Para essa pontinha, eu vou pegar esse mesmo que eu tinha... Um outro pedaço desse que eu vou descosturar, ou eu vou cortar um quadrado de 10 centímetros. Aí, eu corto ele 4 vezes, 2 vezes na diagonal. Ó, eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia. Ó ele aqui, ó, tá? Dá pra ver, Bela? Fica muito verde no verde. Ficou verde, mas acho que deu pra enxergar, assim. Acho que deu, né? Então, esse pedaço aqui é esse cortado mais uma vez, tá? E eu vou costurar ele deste lado aqui. A gente costura aqui, tá, gente? Esse lado maior aqui. Dá uma centralizada nele para sobrar para cima e para baixo. E vamos costurar. Feito isso, a gente só vai passar ele, tá? Pode ver que ele ficou um pouquinho maior. Mas, depois que a gente passar ele, a gente só acerta ele aqui, ó, dos ladinhos. Tira esse excesso dos ladinhos aqui, ó. Já tirei de um lado, vamos tirar do outro. Aqui até me surgiu uma ideia de... Às vezes a gente gosta de fazer, eu acho que fica bem bonitinho, o americano com aquele bolsinho para colocar os talheres na mesa, deixar os talheres escondidinhos. Ó, eu vou acertar aqui também, tá? E vou acertar a parte de baixo também. Esse tamanho aqui, com 4 triângulos vermelhinhos aqui, daria pra gente fazer um bolsinho. Eu vou mostrar ali em cima, melhor, pra vocês entenderem melhor do que eu tô falando. A gente colocaria um forro nele, e daria até pra fazer aqui, ó, um bolsinho pra colocar os talheres na mesa. Eu nem faria dos dois lados, né? Eu faria nele só assim, se eu tiver um americano todo quiltado ou não, liso aqui, e enfeitar ele só fazendo o bolso aqui para colocar os talheres. Acho que fica bacana também. Põe forro nele, costura todos os lados e depois costura ele aqui. Isso para esse tamanho. Eu só fiz desse tamanho para mostrar para vocês como que a gente faz a finalização dele, o acabamento dele aqui dos dois lados e o corte aqui. Neste caso que eu fiz o americano, vamos tirar essas linhas. O que que eu fiz aqui? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8. Eu fiz o dobro do tamanho daquele, tá? Aqui do lado, medindo ele deu por volta de 31 centímetros e meio, o meu. Aqui do lado, eu coloquei uma faixa de 8 centímetros. 3, 4, 5, 6, não. 8 não. De 6,5 centímetros por 31,5, costurei aqui do lado. E aqui, eu cortei um quadrado de 31,5 por 31,5 e coloquei aqui do outro lado, tá? Aqui eu quiltei, tentei fazer aqui como se fossem as luzinhas da árvore de Natal, os floquinhos, né? Isso aqui é floco de neve, né? Isso aqui é um floco de neve. Isso aqui veio na minha régua de presente lá do curso da Fábia. Então, eu quiltei aqui, e aqui eu não quiltei,
tá? Eu só fiz um quiltzinho, mas nada impede da gente quiltar. Eu podia ter feito aqui com uma linha verde, toda a parte só do verde, e não quiltar nada no vermelho, aí ele ia se sobressair, ia ficar bem bonito. Atrás, coloquei um tecido igual que eu pus na frente, e nesse caso eu pus um viés em vermelho, que eu achei que fica para dar um charme. Dar uma realçada. Se vocês quiserem fazer ele um pouco mais Neutro. mais neutro, isso. Aí, podia estar fazendo aqui o viés no pérola também, que ficava bem bonito. Aqui eu usei o pérola Até no da verde coleção claro, Damasco. né? No damasco verde claro. Ou um damasco verde claro, para deixar ele mais neutro também, talvez mais chique. Aqui ele já chama um pouco mais de atenção. Quero mostrar para vocês. Então, aqui eu fiz um americano, mas na apostila eu tinha feito um tapete. E aqui vocês podem estar usando vários retalhinhos de tecido. Pode ver que aqui eu fiz com bem coloridinho. E eu tinha feito anteriormente uma outra coleção que nós tínhamos, que a gente... Essa é bem antiga. Uma coleção bem mais antiga. Foi um dos primeiros tecidos, né, que você chegou a fazer. Esse daqui a gente tinha feito para Multitex. Aqui eu fiz um caminho de mesa, olha. E só o centro dele eu fiz com Flying Guise. Perguntaram aqui no Instagram se a barra do americano é na mesma medida da demonstração. Ela é na... Eu não entendi, acho que a pergunta. Se a barra do americano é na mesma medida da demonstração, eu acho que ela deve estar falando da apostila. Ah, tá. Não, não é igual da apostila. Se for, vai ser coincidência. Deixa eu olhar para vocês na apostila. Não é. Não. Na apostila, inclusive, eu tô usando um quadrado de 12 centímetros e um de 11. E a barra aqui... Acho que a gente nem colocou, né, Bela? Eu acho que eu, né, no caso, eu tinha era feito... mais para ensinar a técnica mesmo, né? Você chegou a fazer um painel com essa técnica. Isso. Até ele foi... A gente expôs ele em algumas das feiras que a gente fez no comecinho desse ano, no ano passado também. Só que foi mais para apresentar a técnica. No vídeo do Isso. YouTube, se eu não me engano, você fala da medida. Só que o vídeo também ele é super rapidinho. Ele tem acho que 5 minutinhos, 6. Só ensinando mesmo a técnica do Flying Guise. Mas ali eu usei 6,5 por 31,5. O que vai depender daquele tamanho daquela faixa? O tamanho que você quer ser o americano. Porque tem gente que tem uma mesa grande, com vários lugares, com 6 lugares, e que comporta um jogo americano de 32 por... Deixa eu ver quanto que eu... Esse aqui ficou até grandinho, eu achei. Esse ficou com 32 por 48, né? A gente geralmente faz ele de 32 por 44, 43, não faz muito maior do que isso. Tem gente que tem uma bancada, e na bancada você precisa fazer um americano mais estreito, né? Então, não daria nem os 32, você vai fazer ele com 30, por exemplo. Então, depende do tamanho que você quer. Gente, não tem padrão para tamanho de americano. Ela comentou que no americano ela usa também um quadrado de 10 centímetros e 11 centímetros. E a Edna falou, amiga, quando você vai sortear uma lindeza dessa na live? É algo aí que a gente pode pensar, começar a pensar, né, a respeito. É verdade. A gente vai pensar assim, viu, Edna? E aí ela falou que achou lindo os girassóis ali atrás, que foi o caminho de mesa de calendoscópio que a gente fez na live da semana passada e que já subiu pro YouTube, tá tudo lá certinho, com link pra apostila na descrição, tudo bonitinho. Isso era o que eu ia falar agora. Então tá pronto o nosso jogo, o nosso caminho dos girassóis. Eu vou sair um pouco da frente para vocês poderem ver, beleza? Então ele já tá quiltado, já com viés, todo bonitinho. Vocês podem ver ele tanto lá no Face quanto no Instagram. E como a Isabela falou, a live já tá lá, já subiu pro YouTube com a apostila também. Ô Vini, você tem o nome de todas as pessoas que assistiram a live?
Não dá pra ver. Eu vou pesquisar como A gente que... faz uma outra forma. de Mas a uma gente outra pensa forma, em em alguma coisa, pra fazer um sorteio aí pro pessoal. Isso, uma boa. A gente vai fazer isso mesmo. Edna, obrigada pela tua sugestão. Nós vamos pensar sim. Nós não. Eles dois vão pensar, o Vinícius e a Isabela, numa forma da gente sortear nessas lives alguma coisa que a gente tenha feito, tá bom? Algo que, assim, já me precipitando, mas que dá pra fazer é fazer uma publicação, né, no Instagram, no Facebook, com todas as regras certinhas de como participar de um sorteio e tudo mais, e sortear na live as coisas dessa publicação. Ah, bacana. Então, Isabela vai preparar isso para vocês, tá bom? Se qualquer coisa, vocês cobrem a gente sobre isso. Bom, foi isso a live. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, nessa live eu mostrei 3 formas de fazer o Flying Giz. Existem outras formas, tá? Depois, mais pra frente, para não ficar muito cansativo, ficar só nessa técnica, eu mostro mais algumas formas para vocês. Para a próxima live, eu tô pensando em fazer talvez um caminho de mesa para Natal, porque a gente tem que alegrar a casa nesse período. Quando eu falo um caminho de mesa de Natal, não necessariamente a gente usar tecidos para o Natal, o verde, o vermelho, a gente também pode estar usando um azul, um dourado, outras cores para quem não curte ou por algum motivo não gosta de usar coisas referentes ao Natal. Então, na próxima live eu vou estar trazendo para vocês alguma peça que a gente vai fazer para decorar a casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou mandar outro beijo para os meus netos, Maria Helena, o Guto e a Alice, a pequenininha, que nasceu essa semana. Obrigado mais uma vez vocês estarem aqui na live. Compartilhe a live com as pessoas que vocês conhecem, para que mais pessoas possam se distrair nesse período tão difícil e passar esse período muito mais rápido. Eu fico pensando, né, às vezes quarta-feira, quando eu vejo, eu já tô na outra quarta-feira. Eu acho que se não tivesse essas lives, essa preocupação, esse negócio gostoso da gente estar fazendo, talvez estaria demorando mais para passar o tempo. Quero pedir também para vocês, quando vocês fizerem uma peça, faz que nem a Ilana que mandou para mim, a Zelma também sempre manda, eu adoro ver, e se vocês permitirem, eu vou compartilhar. Se vocês não quiserem que compartilhe, a gente também não vai compartilhar, vai respeitar o que vocês querem. Eu só gostaria de ver o trabalho que vocês estão fazendo, os frutos que a gente está conseguindo colocar aí para vocês, tá bom? Até a próxima quarta-feira, às 16 horas. Um grande beijo e um grande abraço para todas vocês. O Vinícius pediu para mim esperar um pouquinho. Porque estão mandando vários elogios aqui para você. E a Conceição falou que ela quer comprar os painéis de quilt e os tecidos do caminho de mesa. E aí quase todos os tecidos que a gente mostrou aqui tem lá no site. E aí ela falou que ela é do Marabá e a gente manda para todo o Brasil. Sim. Então, Conceição, a gente manda por todo o Brasil. Se você tiver dificuldade de entrar no site, me manda um WhatsApp. A gente tem feito isso muito. Nós 3 aqui estamos dando conta, graças a Deus. As pessoas mandam um WhatsApp pra gente, aí a gente faz o pedido e manda o link para pagamento, tá bom? Isso para quem tiver dificuldade. Se você não tiver dificuldade, lá no site, quando a gente faz a live, geralmente a gente coloca na aba Kit de Tecidos, os tecidos que foram utilizados nas lives, tem das lives anteriores também, e a gente dá um desconto de 5% para quem compra o kit. Então, é entrar no site denisesá.com.br, kit de tecidos. O Vinícius vai colocar o link aí na live para vocês, tá bom? E se tiver dificuldade, entre em contato pelo nosso WhatsApp, 11 99835 9466. Acertei hoje, Bela? Uhum. Então, tá bom, às vezes a gente esquece o próprio telefone. Mais alguma coisa? Não? Só o pessoal agradecendo pela live, pela aula e esperando a próxima quarta-feira. Eu também fico sempre ansiosa para a próxima quarta-feira. Um grande beijo, então, para você.